Fala pessoal, mais uma vez juntos para mais uma videoaula. Hoje vamos tratar sobre poliedros. Então, se você ainda não viu a nossa primeira aula falando de polígonos e poliedros, vou deixar aí na descrição para você. Mas hoje vamos falar aí que existe uma relação. Então, quando você passa a observar o poliedro, seu número de vértices, faces e arestas, você começa a ver que existe aí uma sequência lógica. Então você calcula a partir dessa sequência. Tem também uma fórmula bem legal aí desenvolvida por um matemático que eu vou ensinar a você. Vamos lá para a nossa lousa. Os poliedros, pessoal, são classificados dessas duas maneiras aí, tá? Tem os prismas e as pirâmides. Os prismas são esses aqui, ó. Eles parecem uma caixinha, né? O que muda são sempre a base, mas as laterais deles, se você observar, são sempre retangulares. Então tem aí o prisma triangular, ou seja, a base dele é triangular, o prisma quadrangular, o prisma pentagonal e o prisma hexagonal. Então o que muda sempre é a base, as laterais são sempre em formato retângulos, ok? Isso é prisma. As pirâmides já tem esse formato triangular nas laterais. Então, se você observar, todas as laterais de uma pirâmide são sempre triangulares, né? A base vai mudar. Então, existe também a pirâmide triangular, pirâmide quadrangular, pentagonal, hexagonal. Aqui é só algumas, tá, pessoal? Existem outras, obviamente. Assim também como existem outros prismas também que não estão descritos aqui. Então, por aí nós já tiramos algumas observações, tanto nos prismas quanto nas pirâmides. Vamos olhar só para as bases, né? A base é onde nós apoiamos aí o poliedro. Então, ó, falando aí das bases, nós temos a base triangular, né? A base quadrangular, a base pentagonal e a base hexagonal. Nesses exemplos, tem outros, mas nós não vamos tratar aqui agora. E vamos observar aqui o número de lados que vai ter aqui. Então, o triangular, qual é o número de lados da base? Então, triangular nós temos 3, quadrangular 4, pentagonal 5, hexagonal 6 e assim por diante. Então, agora nós vamos observar principalmente os prismas. Vamos lá. O número de arestas, né? Que é essa linha aí que dá a junção, né, a ligação entre as faces. No prisma de base triangular, quantas linhas você consegue contar aí, ó? Vamos contar juntos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Existem 9 linhas aí que nós conseguimos contar. Quadrangular, se você contar aí, ó, você vai observar que tem 12 arestas. No pentagonal, a gente já observa um pouco de dificuldade já para contar, mas contando aí certinho, pessoal, tem 15 arestas. No hexagonal, de propósito, a gente não vai contar, porque nós vamos aprender a calcular ele. Então, agora vamos observar o número de vértices, né? Vértices, você lembra que é esse ponto que liga duas ou mais arestas. Então, vamos lá. No triangular, nós temos quantos vértices? 6 vértices, tá? Você consegue ver esses 6 pontinhos aí? 6 pontinhos, né? 6 vértices. No quadrangular, nós temos 8 vértices. No pentagonal, nós temos 10. Da mesma forma, o hexagonal, nós vamos aprender a calcular, tá? E agora nós vamos observar o número de faces em cada um desses prismas. No prisma triangular, nós vemos aí 5 faces. Já no prisma quadrangular, nós vemos 6 faces. No prisma pentagonal, 7 faces e assim por diante. Agora, como que eu calculo, né, para o prisma hexagonal ou para qualquer outro prisma? Então, vamos relacionar aqui o número de lados da base e o número de arestas em todo o prisma. Vamos pegar primeiro o prisma triangular, que tem 3 lados
e 9 arestas, tá bom? Só copiei aí o que a gente já tinha contado. Vamos pegar também o quadrangular, que tem 4 número de lados na base e 12 arestas. E também o pentagonal, que tem 5 número de lados da base e 15 arestas. Agora, pensa aí bem, o que está acontecendo com esses números? O 3 se transformou em 9, o 4 em 12, o 5 em 15. Então, qual o processo? O que está acontecendo entre esses números? Já descobriu, né? Tá acontecendo aí uma multiplicação por 3. Ó, se você multiplicar por 3, nós vamos ter aqui, ó, 3 vezes 3, que vai dar 9. Da mesma forma, olha só, 4 vezes 3, que vai dar 12. E da mesma forma, 5 vezes 3, que vai dar 15. Então, isso sempre vai acontecer para qualquer outro poliedro. Tá bom? E vamos também fazer agora a relação do número de lados na base e o número de vértices do poliedro. Então, no prisma de base triangular, nós tínhamos 3 lados na base e 6 vértices, ok? No prisma quadrangular, nós tínhamos 4 lados na base e 8 vértices. E no prisma pentagonal, nós tínhamos 5 lados da base e 10 vértices. Então, de novo, o que será que está acontecendo entre um e outro? Qual é o padrão? De 3 foi para 6, de 4 foi para 8, de 5 foi para 10. Então, só pode estar acontecendo aqui uma multiplicação por 2, certo? 3 vezes 2 é 6, 4 vezes 2 é 8, 5 vezes 2 é 10. Então, isso também sempre vai estar acontecendo aqui, ó. Vamos colocar aqui o vezes 2 para a gente não esquecer. E vamos observar também o que acontece entre o número de lados da base de um prisma e as suas faces, tá? Então, aí no prisma de base triangular, que tem 3 lados na base, nós temos 5 faces. No prisma quadrangular, com 4 lados na base, nós temos ao todo 6 faces. E no prisma pentagonal, com 5 lados na base, nós temos 7 faces. Então, esse aqui ainda é mais fácil, né? O que está acontecendo? De 3 foi para 5, de 4 para 6, de 5 para 7. Está somando 2, né? Então, essa é a regra aí. Então, qual é o número de arestas do prisma hexagonal? Olha lá, ele não tem 6 lados na base? Então, é só eu fazer 6 vezes 3 e eu já vou obter o resultado lá embaixo, 18, né? Já fiz aqui o de vértices também, que é só fazer 6 vezes 2, já deu 12. E para saber o número de faces, é só pegar o 6 e somar com 2, e aí eu já vou obter as 8 faces. Mas nós temos também aqui os poliedros regulares, né? Que são aqueles famosos poliedros de Platão. Falamos também na aula anterior, né? Que são esses aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para você ver. Então, você observa que todas as faces deles são iguais, tá? Então, nós temos aí o verdinho, que é o tetraedro. Nós temos aqui o rosinha, que é o hexaedro, né? Que é o famoso dado também, né? Todas as faces deles são iguais também, são em formato de quadrado.
Temos o octaedro, que é como se fosse duas pirâmides, né, de base quadrada colada uma na outra. Então acaba que todas as faces são triangulares, formando aí 8 faces, por isso octaedro. Nós temos o dodecaedro, que é esse vermelho que você está vendo. Então a face dele é pentagonal, né? E são 12 faces pentagonais iguaizinhas do decaedro. E temos também o icosaedro, também faces triangulares, somando ao todo 20 faces iguais. Esses são os poliedros de Platão. Então, para esses poliedros de Platão, nós não vamos conseguir utilizar aquela observação que nós tivemos com os prismas, tá? Mas um matemático chamado Euler desenvolveu aqui uma fórmula bem legal para a gente trabalhar tanto com os poliedros de Platão como com os prismas que nós já vimos. Então, olha só, a fórmula que ele desenvolveu foi essa aqui, ó. Então você tem F de faces, V de vértices e A de arestas. Então ele descobriu que se nós somarmos as faces mais os vértices e subtrairmos as arestas, sempre vai dar 2. Então, ó, pintando aí os números das mesmas cores que tá as letrinhas da fórmula, nós vamos observar o seguinte. Ó, no triangular, 5 de faces mais 6 de vértices dá 11. E 11 menos 9 de arestas dá 2, que é o que a fórmula nos indicou. No quadrangular, a mesma coisa. Olha só, 6 mais 8 dá 14. Menos 12 de arestas dá 2 também. Olha o pentagonal, 7 mais 10 dá 17, menos 15 de arestas dá 2 também. Então, olha só como a fórmula ela é válida para qualquer um desses poliedros, né? No hexagonal, 8 mais 12 dá 20, e 20 menos 18 também dá 2. Pessoal, com essa fórmula aí de Euler e essas relações que a gente fez na aula, já dá para resolver muita coisa relacionada a poliedros, tá? Porém, sempre tem aquele exercício com um grau maior de dificuldade, tá? Então eu vou deixar aqui já nesse vídeo mais 2 fórmulas, caso apareça aí, né? Você está fazendo o exercício, aparece e fala, nossa, e agora? Como que eu saio dessa? Então eu vou deixar essas 2 fórmulas aí no vídeo para você. Então vamos lá. Essa formulinha aí, gente, ela tem uma vantagem, ela serve tanto para poliedros de Platão. Quais são? Aqueles que as faces são todas iguais, tá? Quanto para outros poliedros que têm faces diferentes. Então dá para usar ela também, e no exemplo hoje eu vou mostrar para vocês. Então, ó, quem é NF? É o número de faces que esse poliedro tem, tá bom? Então, por exemplo, se ele tem lá 6 faces retangulares, né? Que é o caso do hexaedro. Então, eu vou usar o número 6, porque é o número de faces que ele tem, tá? E quantos lados tem esse hexaedro? Tem 6 também. Então, no caso aqui do hexaedro, eu usaria 6 e 6, né? Aí eu faria essa conta aí, 6 vezes 6 é 36, dividido por 2, 18. Então, o hexaedro tem 18 arestas. E a outra é relacionada ao vértice. Então, ela para descobrir o número de vértices, né? V de vértices, nós também vamos usar aí o número de faces, o número de lados que tem esse polígono igualzinho, tá? Só que aí vamos dividir pelo número de arestas em que o vértice está ligado. Então, por exemplo, aqui nesse hexaedro, né? Que é essa caixinha, tá saindo de cada vértice, de cada pontinha aqui, ó, tá saindo 1, 2, 3 arestas.
né? Então é o número 3 que eu teria que colocar lá na fórmula, ok? O número de arestas que está saindo de cada vértice. Então NF é o número de faces mesmo, NL o número de lados, o NAV que eu pus aí é o número de arestas que sai daquele vértice, né? Ligadas ao vértice. Agora vamos a um exemplo para ficar mais fácil para vocês. Determine o número de vértices de um poliedro convexo de 9 faces, das quais 4 são triangulares e 5 são quadrangulares. Pessoal, pergunto, isso é um poliedro de Platão? Não, né? Não se trata de um poliedro de Platão, porque as faces não são iguais. Tem faces triangulares e tem faces quadrangulares. Sendo assim, nós vamos primeiro usar aquela fórmula das arestas, né? Para calcular o número de arestas, que é essa aqui que você está lembrado, ó. É o número de faces vezes o número de lados dividido por 2. Aí eu pintei de cores diferentes aqui porque tem 2 tipos de polígonos aí, esses poliedros, né? Tem faces que são triangulares e faces que são quadrangulares. Então, ó, 4 faces triangulares. O NF não é um número de faces, então a gente vai fazer 4, que é o número de faces, multiplicado por 3, que é o número de lados que tem o triângulo, ok? E da mesma forma, os quadrangulares são 5 faces, então 5 vezes 4, porque quadrangulares têm 4 lados. Então, mais 5 vezes 4, e aí vamos dividir todo mundo por 2, ok? Pintei aqui também de amarelo e vermelho para você ver, ó. Então, o número 4 é a quantidade de faces e 3 porque são triangulares, 4 vezes 3. O número 5 é a quantidade de faces e o número 4 porque são quadrangulares, né? E agora é só aplicar a fórmula, né? Primeiro faz a continha de vezes, então eu tenho 4 vezes 3, que é 12, e depois 5 vezes 4, que é 20, ok? E dividido por 2. Agora soma lá em cima, né? 12 mais 20, que dá 32. E por fim, divide esse 32 por 2, ou seja, nós temos nesse poliedro aí 16 arestas. Isso a gente já descobriu. Então o que a gente já sabe? Que nós temos 16 arestas e temos 9 faces que o problema nos falou, ok? Só falta saber o número de vértices. Então agora sim nós conseguimos utilizar aquela fórmula de Euler, né? Vértices mais faces menos arestas igual a 2, tá? E agora é só substituir, ó. Eu já sei que faces é 9, então no lugar do F eu vou colocar 9. E eu já sei que arestas é 16, então no lugar do A eu vou colocar 16, tá? Eu sei que vocês ainda não viram essa parte de equação, mas dá para fazer meio que pela lógica isso aqui, ó. Veja, eu tenho 9, que situação que é essa? Ó, eu tenho 9 e eu devo 16, né? Porque menos é uma dívida. Então eu tenho 9 e devo 16. Como fica a minha vida? Eu pago esses 9 e aí? Eu vou continuar devendo, né? Então agora eu não devo mais 16, né? Eu paguei os 9 e eu devo 7. E aí, pessoal, mesmo sem saber, né, sobre equação, a gente já pode fazer uma coisa aqui pela lógica, ó. Olha só a pergunta. Quem, né, que é o V, que a gente não sabe quem é, quem menos 7 resulta em 2? Qual é o número que eu tiro 7 e me sobra 2? Só pode ser o 9, né, gente? Então, nós descobrimos agora o número de vértices desse
poliedro, que é o que está perguntando aí, tá? Bom, eu espero muito ter ajudado vocês, né? Vocês têm aí a ferramenta agora na mão para poder trabalhar, e é com muito exercício, né? Com muito treinamento que a gente vai obtendo aí esse conhecimento matemático. Até a próxima aula, se Deus quiser.